sem. Quando nós estamos no mesmo ritmo, sei também de quase todas as consequências das palavras duras que nos lançamos. Quando nós estamos na mesma frequência, mas uma coisa não me sai da cabeça. Quando nós dois ficamos juntos do mesmo planeta, uma coisa não me sai da cabeça. Quando nós dois ficamos juntos do mesmo planeta, ninguém nunca mais vai saber como é. Ninguém vai saber onde é. Ninguém nunca mais vai saber como é. Ninguém vai saber. Mas uma coisa não me sai da cabeça. Quando nós dois ficamos juntos do mesmo planeta. Mas uma coisa não me sai da cabeça. Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta. Mas uma coisa não me sai da cabeça. Sai da cabeça. Nós dois ficamos juntos no mesmo planeta. Mas uma coisa não me sai da cabeça. Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta. Uma coisa não me sai da cabeça. Quando nós dois ficamos juntos no mesmo planeta. Então é isso. Boa noite, Ivone, Andréia. Boa noite. Uma coisa, boa noite, Celso. Boa Uma noite. coisa não me sai da cabeça, que quando nós dois estamos juntos no mesmo planeta. Eu podia dizer assim, uma coisa não me sai da cabeça, quando nós todos estamos juntos no mesmo planeta. Boa noite, Alda. E é uma coisa assim, né, que ela fala aí no começo, estão à beira do abismo e tal, e coisa. Mas é outra coisa quando nós estamos juntos, né, no mesmo planeta. A receita é muito simples de fazer esse bolo, né, mas e para fazer, né? É muito simples, é só ficar junto no mesmo planeta. Estamos todos juntos. Se estivéssemos todos juntos no mesmo planeta, não tinha abismo, né? Então, ela fala aí também palavras, eu sei das consequências das palavras duras. Então, está se referindo a algumas leis aí que são eternas da humanidade, tão eternas do universo, né? Como, por exemplo, a lei da causa e efeito, né? Que ela falou, as consequências das palavras duras. Então, todos nós sabemos que a lei da causa e efeito é uma lei imutável. Todos nós sabemos. Quem pode negar? Quem pode negar, né? A lei da causa e efeito, né? Mas, na hora que a gente vai para as consequências que nós causamos, aí a gente quer jogar essas consequências nas costas de qualquer outra coisa que não a gente mesmo. Eu já perdi clientes, né, por trabalhar com essa ideia de, poxa, mas isso não pode ser consequência dos teus próprios atos, né? Às vezes até em outras encarnações. A pessoa vira as costas, vai embora, bate a porta. Então, todo mundo sabe que isso é verdade.
Quem não sabe que isso é verdade? Né? Então, por isso que nós estamos aqui, porque enquanto a gente não entender que nós somos responsáveis por tudo que acontece, né, nós vamos continuar aqui desse jeito, né? Mas o princípio evolutivo do planeta, que é sobre o que a gente quer falar hoje, né? O princípio evolutivo da humanidade, ele também é eterno. A humanidade caminha no princípio evolutivo, no princípio da evolução. Por maiores que sejam as tragédias e os absurdos e, e a violência nos tempos atuais, já foi pior. Já foi pior. E pior e pior. Então, nós estamos caminhando aí e a consciência é o caminho que nos encaminha justamente, por isso que nós conversamos aqui, de consciência, né? É o caminho que nos leva a perceber essas coisas todas, né? Então, assim, vamos começar falando, além dessas leis aí que a gente já citou, né? Também existem algumas coisas imutáveis, né? Por exemplo, a vibração, a lei da vibração. Tudo vibra, tudo tem a sua sístole e a sua diástole, né? O coração mostra isso, mas não há nada que não esteja vibrando em alguma frequência. As músicas que a gente coloca estão aí vibrando numa determinada frequência. As músicas que você escolhe ouvir estão vibrando numa determinada frequência. E a lei da, da atração, que ficou famosa aí, achando que se eu ficar pensando muito numa Ferrari, eu vou conseguir ter uma Ferrari, uma coisa assim, não é bem assim, né, Ivone? Então, é você realmente estar vibrando dentro daquilo que você está almejando, vibrando nessa condição, né? Não adianta você estar vibrando de uma forma mais densa e ficar almejando uma coisa mais sutil, né? Então, nós precisamos entender que a nossa vibração depende do nosso meio ambiente, depende dos nossos pensamentos. Então, depende do tipo de música que eu gosto. Tem música que vibra de um jeito, tem música que vibra de outro, né? Depende de tudo isso, né? A gente sabe, quem te lembra que a mãe da gente ficava sempre preocupada quando a gente era adolescente, lembra? Ficava sempre preocupada com que companhias nós andávamos, né? Porque justamente as nossas companhias espelham a nossa vibração. Então, a preocupação das mães, né, e vocês que são mães e vós aí, sempre foi essa de evitar que os filhos andassem no que para eles ou para elas, né, para os pais, fosse considerado más companhias, né? Aí também ia bastante interferência, né? Porque nem todas que parecem más companhias são más companhias. E nem todas que parecem boas companhias são boas companhias, né? Então, tudo isso é muito delicado e voltamos a falar da consciência, da experiência na vida, que é o que vai fazendo com que a gente se conduza para vibrações que tenham mais a ver com aquilo que a gente faz a gente se sentir bem, né? Mas muitas vezes a gente está metido em vibração que quer conquistar coisas, conseguir coisas que, de repente, exigem que a gente saia da própria
do próprio caráter positivo, né? Saia da ética, saia da probidade e comece a entrar, aí sim, em comportamentos de outras vibrações. Nós vamos atrair essas vibrações, né? Então, o cuidado com as vibrações é uma coisa... Todas as religiões sempre, de alguma forma, falavam nisso, né? Quando certas religiões proíbem certos comportamentos, eles pensam nisso, né? Como as mães que proibiam certas companhias. Mas não é proibindo mais, né? Porque acabou a história de proibir. É proibido proibir, né? Nem lembro como é essa melodia, faz tempo que eu não ouço, mas é proibido proibir, né? Então, por quê? Isso é uma evolução dos tempos. E aí nós entramos no tema de hoje, né? Porque o que é o tema de hoje? Planetas transcendentes. O que é isso? A gente sabe, a gente aprendeu na escola que os planetas do sistema solar, né, são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Hoje em dia, Plutão não é mais, mas é sim. Então, a gente deixa ele aí, mesmo que a ciência não queira. E o que acontece com esses planetas? Até Saturno, na ordem que eu falei, são planetas que sempre estiveram à vista da humanidade desde o início dos tempos, né? Desde Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Agora, desde o início dos tempos até 1781, outro dia, né? Considerando o início dos tempos, só apenas esses planetas até Saturno que eram conhecidos da humanidade, porque planetas que ele podia ver. 1781, Urano foi descoberto. Então, Urano, Netuno e Plutão, eles não são visíveis a olho nu. Sempre estiveram aí, mas eles não são visíveis. Então, eles não pertenciam à consciência humana. Não é que o planeta não pertencia, mas aquilo que o planeta simboliza não pertencia à consciência humana. Então, a nossa consciência parava em Saturno, desde Mercúrio, Vênus, Marte. Tirando a Terra, vamos dizer que a Terra é o receptáculo disso para quem está na Terra. Mercúrio, Vênus, Marte. O que isso é? É pensar, é sentir, é agir. Mercúrio é pensar, Vênus é sentir e Marte é agir, a grosso modo, né? Depois temos Júpiter e Saturno. Então, Júpiter é congregar as pessoas, elevar o conhecimento das pessoas, abençoar as pessoas, é esse lado social de Júpiter. E Saturno, ele é responsável pelo amadurecimento das pessoas. Então, ele é mais exigente, né? Júpiter é um paizão festeiro, que gosta de sempre bonachão, né? Sempre disponível para tal. Por outro lado, também ele comete exageros, cria inflações e coisas desse tipo. Saturno é uma restrição. Entre, né, a sístole e a diástole, nós temos o quê? A expansão e o recolhimento. A expansão e o recolhimento. Então, Júpiter é a expansão, Saturno é o recolhimento. Júpiter é a expansão, Saturno é o recolhimento. Nós vivemos essa vibração eternamente. E tudo que houve antes da gente, e tudo que haverá na frente da gente, continuará nessa vibração da expansão e do recolhimento. Então, Júpiter e Saturno representam essas coisas.
tudo isso sempre foi conhecido da humanidade. Então, a gente podia ler o céu com essa consciência desses planetas, como eu falei. Pensar, sentir, agir, expandir, recolher. Né? Pensar, sentir, agir é uma coisa bem pessoal. Como eu penso, como eu sinto, como eu atuo. Mas expandir e recolher é uma coisa já mais coletiva. É também pessoal, mas tem todo um movimento coletivo nisso, né? Na expansão do movimento e no momento da contração, que traz o amadurecimento, na verdade. Né? Bom, 1781 foi descoberto o planeta Urano por tecnologia, super telescópios, né? Já os astrônomos já previam, né, que tinha algum corpo ali pelos efeitos de gravidade que ele produzia, né? Então, assim que, na verdade, eles descobrem os planetas, os corpos, os asteroides, porque eles começam a ver interferência nas órbitas dos outros planetas, e é gravitacional, né? Então, matéria atrai matéria na razão inversa, né? Então, gravidade. E aí que eles acabam procurando esse planeta que estava causando aquilo e descobre o planeta novo. Então, foi descoberto Urano em 1781, Netuno em 1849 e Plutão em 1930. Então, veja que foi anteontem que esses planetas foram descobertos. E o que simboliza esses planetas, né? O que simboliza os outros planetas, eu acabei de falar, né? O que simboliza esses planetas é bem mais complexo. Ou seja, a Terra, a partir de 1781, ela toma realmente uma mudança de estágio, né? De status, uma mudança de nível, né? E com isso, nós temos que nos adaptar a isso. E essa é a transição que nós estamos passando. Desde esse momento, Ivone, eu vou ter que fechar aí o seu fone, você abre, porque vem efeitos aí. Então, esses três planetas eles vêm trazer uma consciência bem superior àquela consciência que veio desde o início dos tempos, que criou tudo o que criou, até, eu vou dizer, o que aconteceu nessa época que Urano chegou? A Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é o marco desse início de trajetória que nós estamos vivendo, simbolizada pela descoberta desses três planetas, Urano, Netuno e Plutão, que eu chamei de planetas transcendentes. A maioria dos astrólogos chama de planetas geracionais, porque eles são muito lentos, eles têm órbitas longas ao longo do Sol, são muito lentos, justamente porque são transformadores. É devagar que as coisas se transformam, né? Mercúrio, que rege o nosso pensamento, é o mais rápido de todos. Que nem os nossos pensamentos. A gente pensa uma coisa, depois outra, e volta atrás e pensa não sei o quê. Isso é Mercúrio, né? Então, veja como eles representam a nossa realidade. Então, nós entramos num outro nível, bem mais complexo, que trazem Urano, Netuno e Plutão. Então, a Revolução Francesa é uma nova ordem na humanidade. Agora, a Revolução Francesa teve êxito? Assim, né? De derrubar os reis Luíses, teve. Mas de fazer a nova realidade, nadinha. Até hoje não fizemos. Mas
trouxe os princípios que nós estamos desenvolvendo, querendo ou não. Nós estamos desenvolvendo, e no tempo que for necessário. Então, esses planetas que eu estava falando, que eu chamei de transcendentes, que transcendem a visão humana, transcendem o comum, começam a entrar em outros níveis de vibração, por isso transcendentes, que a astrologia chama de geracionais, muitas vezes também chamam de transcendentes, mas o nome mais comum é geracionais, porque, como eles são muito lentos, eles ficam muito tempo no mesmo signo, né? Então, Urano fica 7 anos num signo. Então, por exemplo, todas as pessoas que nasceram 7 anos em torno do meu nascimento têm o mesmo lugar de Urano no mapa. Netuno já são 15 anos. Plutão, dependendo do local da órbita dele, que não é uma órbita regular, ele pode levar 20 anos num signo e pode levar até 40 anos. Aqui eu diria que nós, aqui da turma 60 mais, todos nós temos Plutão em Leão, porque Plutão ficou em Leão por muito tempo. Eu agora não me preparei para lembrar disso, mas o Plutão ficou em Leão por bastante tempo, até quase os anos 60, porque nos anos 60 ele já estava em Virgem, mas desde o começo do século, provavelmente, Plutão estava em Leão. Então, você vê que por isso era geracional. Toda uma geração tem a característica de Plutão em Leão. Bom, isso é astrologia, né? Plutão tem uma importância no mapa. Então, eles consideram geracional esses planetas mais lentos. A gente chama de transcendentes, eu gosto mais desse nome, porque mais ou menos ele vem transcender uma ordem comum que existia desde o início dos tempos, quantos mil anos que existia essa ordem, até que na Revolução Francesa nós recebemos o primeiro desses 3 planetas, e atualmente estamos recebendo vários microplanetas e descobrindo outros pontos que não são planetas, de muita importância para a nossa consciência, mas não é o tema de hoje. Hoje é Urano, Netuno e Plutão. Então, Urano ele trouxe praticamente, né, aqueles 3 pilares que todo mundo conhece da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade. Agora, lá o Danton, Robespierre, aqueles revolucionários da época da Revolução Francesa, eles derrubaram os reis, né? Aproveitaram aquela energia que Urano estava simbolizando. Os planetas não fazem, os planetas simbolizam aquela energia cósmica de evolução da humanidade que Urano estava ali impulsionando, e derrubaram o rei, que era o símbolo da monarquia, né? Os reis Luíses naquela época. A Inglaterra também, né, tinha muito disso, mas ali aconteceu na França. Então, eles derrubaram o rei, mas eles ficaram no lugar e ficaram brincando de rei, né? Por quê? Né? O que eles foram fazer? Liberdade, igualdade e fraternidade só na bandeira, né? Só na bandeira, porque aí eles assumiram. Aí foi dar em quem? Foi dar em Napoleão, foi dar nessas coisas aí, que quis dominar o mundo.
Então, não tinha nada de igualdade, de fraternidade, né? Então, mas tudo é assim, vai lentamente. Mas o estopim foi aceso. E nós estamos dentro desse estopim. Nunca saímos. Desde essa época até agora, isso vem sendo, e eu vou mostrar para vocês, né? Como constatar isso. Então, Urano trouxe liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é uma santíssima trindade, pode-se dizer, porque isso não tem valor individual. Porque liberdade sem os outros dois não funciona, né? É abuso. Igualdade sem os outros dois não funciona, porque eu escolho de quem eu quero ser igual. E fraternidade sem os outros dois talvez até funcionasse, mas é justamente aquele que até hoje não foi desenvolvido pela humanidade. A liberdade chegou, muitas revoluções foram feitas, muitas colônias deixaram de ser colônias, se tornaram independentes, entre aspas, porque sempre foram dependentes, porque não tinham condição de vida solo, né? Sempre foram dependentes dos próprios colonizadores, como nós somos até hoje, né? Dependentes não de Portugal, mas dependentes desse mundo, primeiro mundo internacional, tudo isso, né? Então, a fraternidade é o que, nesse momento, talvez seja a coisa mais importante para a gente realmente entender o que é. Isso começa na família da gente, pô. Porque a família da gente, como a Amanda, minha filha, fala, a gente tem lá nos nossos irmãos os maiores desafios que a gente desenvolveu ao longo do tempo, das diversas encarnações. Então, os irmãos muitas vezes são desafios, né? Tanto quando se provocam um ao outro, quanto se ligam demais um ao outro e se fecham em torno do resto, né? Então, o equilíbrio dentro da família, como Bert Hellinger falou, é fundamental para a gente desenvolver a fraternidade. Eu nunca vou conseguir ter fraternidade com ninguém nesse mundo. Eu posso ser amigo, mas dizer que fraternidade mesmo, se eu não conseguir ter fraternidade dentro da minha casa, com os meus irmãos, com os meus primos, com os meus vizinhos, com meus colegas de trabalho. Porque a fraternidade não é para a gente escolher de quem a gente quer ser amigo. A fraternidade é todos e todos, e todas e todas. Então, esse é o grande desafio desses três, né? Porque liberdade todo mundo quer. Hoje em dia, a igualdade está aí, igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade, tudo muito lindo, mas não é fraterno, porque tem muita retaliação, tem muita provocação, muita exibição, tem muita coisa nesse meio que impede a fraternidade. Tudo isso está nos planos da humanidade. Se não tivesse, não haveria. Tá? Mas Urano trouxe esse espírito, essa força de nos declararmos independentes e termos a liberdade de sermos o que devemos ser. A nossa liberdade é de ser o que nós somos, e não de ser o que o outro é, e não de ser o que está na moda, e não de ser o que dá dinheiro, de ser o que nós somos. Essa é a grande consciência que nós temos que desenvolver, é quem nós realmente somos. Nesse sentido, está dando para acompanhar, gente? Uhum. Nesse sentido, chega 1849, Netuno. Então, veja, nós precisamos descobrir quem nós realmente somos e não nos confundir
com as modas, as mídias, as ilusões, né? Netuno chega, e o que acontece? Nos próximos 50 anos depois que Netuno foi descoberto, e foi logo, 50 anos, 60 depois da Revolução Francesa. Você vê que não tem muito espaço entre um e outro. Claro, começou a descobrir, abriu a porteira, foi descobrindo. Então, nesse período, 1849 a 1900, mais ou menos, a grosso modo, nasceram quem? Freud, Jung, Steiner, Reich, Madame Blavatsky, Alice Bailey, Gurdjieff, tantas pessoas que vieram trazer para a consciência humana o quê? A história da psique humana. Aí também se desenvolveu muito a lobotomia, né? Todas essas coisas também pelo lado negativo dos espíritos, né? Que estavam aqui trabalhando, muita coisa aconteceu que hoje continua aí dando em um monte de coisa aí também que, pelo amor, né? Mas tudo tem os dois lados. A Revolução Francesa também deu num multiplicidade de revoluções que aconteceram, porém, nenhuma dessas revoluções revolucionou realmente o poder. Ou seja, o poder continuou sendo o mesmo poder, só mudava a mosca. O que a mosca rondava não mudava, né? E não continuou não mudando até hoje, né? E então também teve o lado negativo de Netuno, tudo isso que nós temos que levar em consideração, mas com o nascimento desses personagens, ou dessas personagens que nós citamos aqui, e muitas outras no mesmo nível, né? Que são muito conhecidas por aí, citando mais famosos, o que aconteceu é a consciência da psique humana. Nós tínhamos muito mais a consciência da ação e reação. Então, aquela lei da causa e efeito sempre teve presente, né? Então, nós tínhamos o impulso da ação e o impulso da reação. Pouco tínhamos do nosso sentimento, né, da presença de Vênus, até que, aí também é que não estamos falando disso, né? Mas muita coisa aconteceu no romantismo, por exemplo, para que a gente tivesse mais noção dos nossos sentimentos. Mas isso está para trás. Eu estou falando agora do que está para frente. Então, Netuno veio trazer essa consciência da psique humana e a consciência da conexão espiritual, usando esse nome, né? Mas conexão vibracional, usando um nome mais adequado, conexão vibracional com o plano cósmico, com o movimento que está em desenvolvimento na evolução planetária e na evolução universal. Então, Netuno traz essas coisas, por isso nós tivemos aí nomes técnicos de psicólogos, psiquiatras e nomes espiritualistas aí, de pessoas, né, como Gurdjieff, como Steiner, que trouxeram, Kardec também, né, que todos eles dessa época, que trouxeram um conhecimento espiritual. Maísa, você sabe que ano que o Hahnemann nasceu? Tá fechado o seu microfone. O Hahnemann foi 1700, e agora eu não sei se é 75. Então foi da época de Urano já,
Se é 1775, Eu posso até ver isso, peraí. foi Vai da tocando que época eu vou ver aqui. de Urano, que trouxe essa nova medicina homeopática, né? De uma sabedoria profunda, mas que precisava enfrentar uma série de problemas que nós temos até hoje, mas que esses problemas que nós temos até hoje estão em vias de chegar num ponto de não ter mais como continuar. E é isso que eu quero mostrar hoje. Então, vamos já passando, aí depois a Maísa, quando perceber lá, ela fala. 10 de abril de 1755. É isso? Não, não. Ei, é outro Hahnemann. Espera um pouco. Eu nem sei o primeiro nome do Hahnemann. Aqui, é isso mesmo. Nasceu em 1755. É 10 de abril de 1755. Então, vê que ele já é uma antecipação do próprio Urano, né? Então, ele já vem É um ariano, trazendo, né? né? É um É ariano. um grande ariano, né? Ariano é quem traz, né? É quem oferece para o resto, né? Já veio desde antes da descoberta de Urano, já veio na onda prévia, né? Naquela onda que começa, até nós vamos falar isso, mas daqui a pouco também, desse momento prévio de alguma coisa, ele já vem. Já pertenceu a esse primeiro Acho que ele faleceu em 1844. Não sei se Ana Então, ele Maria viu faleceu aí. bem na descoberta de De Netuno. Netuno. É isso. Ó, morreu em 2 de julho de 1843. Viveu 88 anos, foi longevo, né? E olha que bonito, 88, né? Um número É. significativo, né? Hum. Então, veja, ele foi um grande precursor desse movimento que eu estou citando, né? Foi um precursor. Como, sem dúvida, tem vários outros que foram. Enfim, faltou, então, Plutão. Desses 3 planetas transcendentes, né, como eu falei, que contam a história da trajetória humana, e principalmente daqui para frente. Então, Plutão chega a 1930, e a marca de Plutão, considerada pelos astrólogos, a marca de Plutão foi a bomba atômica. Então, Plutão é um planeta que, você vê, vem trazendo o espírito de humanidade mesmo, porque liberdade, igualdade e fraternidade é o espírito do ser humano. Ser humano significa liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o espírito da humanidade foi o que Urano trouxe. Netuno trouxe a consciência da psique humana e a consciência da conexão vibracional da individualidade com os planos superiores. E também dos coletivos com os planos superiores. Né? As modas, todas essas coisas estão ligadas. De repente, todo mundo vai vestir uma roupa assim, assado. Isso não é só produto da indústria, mas isso também é de acordo com uma energia planetária que está atingindo, assim como as músicas, desde a música clássica, a bossa nova, o samba, o tango e o rock, e tudo isso vai evoluindo, né? Tropicália, principalmente, né? Beatles, né? Esses aí são muito importantes que eu ia falar.
Então, tudo isso está dentro dessa consciência de que nós temos uma conexão com esse universo. Embora a gente, muitas vezes, é mais fácil fingir que não tem, né? Para poder praticar certas coisas. Que, infelizmente, né, por algum motivo, o ser humano ele não nasce bom. Aquela história, acho que é do Rousseau, né, que o homem nasce bom, a sociedade que o transforma, né, É. que o corrompe, eu acho que não tem nada a ver, porque quem criou a sociedade foi o próprio homem. Então, né, então ele não nasce bom. Ele tem que a própria vida é o caminho dele se tornar bom. Isso é o que tem se demonstrado se você tem uma acuidade de visão ao longo de toda essa trajetória da humanidade, né? E então tornar-se bom. Algumas décadas atrás, quando eu era adolescente, não existia ecologia, não existia quase nada que pudesse lembrar hoje a ideia. Não existia autoconhecimento, não existia nada disso. Estava começando a brotar essas coisas, na minha época de adolescente. Mas eu só fui ter contato com a ecologia através da minha filha, quando tinha 10 anos de idade, começou a abrir minha mente para a ecologia. Então, a Amanda fez esse, e faz até hoje, né? Ela me traz essas coisas todas que eu não tinha, não estava no meu cardápio. Eu fumava, jogava ponta do cigarro pela janela do carro e muitas outras coisas. Aí a consciência vai se estabelecendo e um acende a vela do outro, né? Por isso a importância da gente ouvir os filhos também, sabe? E não querer educar os filhos do jeito que a gente foi educado. Então, quando você dá espaço para os filhos, eles vão trazer muita luz evolutiva para nós, né? Mas então, voltando para Plutão, ele chegou como a palavra final, né? Com o grande julgamento. Daqui passa ou não passa? E aqui o que não passa é destruído mesmo. Então, ele vem com uma perfeição, né? Plutão tem uma precisão e uma perfeição em atingir só aquilo que precisa ser, vamos dizer, cauterizado na humanidade. E Plutão é o regente de Escorpião, que a gente tem aqui pelo menos 2 escorpianas nesse nosso grupo aqui, mas outras luas em Escorpião também, outros ascendentes, talvez, em bastante Escorpião aí, porque Escorpião é fundamental nessa mudança, porque tem a precisão cirúrgica daquilo que precisa ser cauterizado na nossa sociedade. Então, isso, a precisão cirúrgica, foi as 2 bombas, principalmente a segunda, que foi movida a plutônio, né? O metal que foi destinado à regência de Plutão. A primeira foi urânio, né? De Urano. Não foi suficiente para o objetivo deles, só Urano. Então, Netuno já era o padre lá, já fazia a conexão espiritual. Mas a bomba de Urano da Revolução Francesa não foi suficiente. Então entrou a bomba atômica e, na verdade, entrou também a Segunda Guerra, né? Que começou em 39, Plutão foi descoberto em 30. Então entrou também a Segunda Guerra para eliminar tudo que precisava e que poderia ser eliminado naquele tempo. Então, eu falei desses 3 planetas, quando foram descobertos, o que eles trouxeram.
Agora, vamos considerar o momento atual, como é que está a cara desses senhores transcendentes. O grande astrólogo Dane Rudhyar, que eu admiro assim, né, que é um dos dois grandes que guiam a minha astrologia, que é Dane Rudhyar e Stefan Arroyo, são os caras que permitiram que a astrologia chegasse no meu coração, porque antes rebatia também a astrologia. Mas quando eu entendi a astrologia desses dois cidadãos, e outros, mas esses são os mais marcantes, aí que foi impossível de eu fugir dela. Então, o que eu queria dizer com isso? Dane Rudhyar chamava esses três objetos cósmicos de embaixadores da galáxia. Porque, veja, o sistema solar está aqui, rodando também, como a Terra roda em torno do Sol, o sistema solar roda em torno do centro da galáxia, que o Stephen Hawking chamou de buraco negro, né? Mas que já espiritualmente os maias chamavam de Hunabku, o centro da galáxia, que eles reverenciavam, né? O centro da galáxia. Então, isso mostra a dimensão da evolução planetária nos tempos atuais. Qual é essa dimensão? Nós estamos deixando de pertencer a um sistema que roda em torno de uma estrela para pertencer a um sistema em torno do qual bilhões de estrelas rodam. E o Sol é só uma delas. Veja a dimensão do momento que nós estamos vivendo, gente, pela consciência astrológica. E como foi mostrado aqui para vocês, a consciência astrológica não é uma brincadeira. Não é ela que faz, ela é consciência. A astrologia é consciência. Não é ação de planeta, é consciência. É um espelho, é uma partitura do que está acontecendo. Então, muito bem. Quer mais dessa partitura? Vamos começar nos anos 60. Vocês concordam que os anos 60 foi profundamente transformador da vida humana? Vocês concordam com isso? Sim. Tudo o que aconteceu, né? Hippies, paz e amor, Beatles, Woodstock, toda essa energia, toda essa vibração alcançou o planeta nos anos 60. E o que acontecia com esses três senhores? Nos anos 60, Urano e Plutão andaram, por todos os anos 60, eles andaram juntos, um potencializando a força do outro. Então, para poder superar a inércia que existia de toda a história da humanidade, Netuno foi por um lado, e ele fez aspectos importantes, né? Se relacionou também com esses dois, mas dois andaram juntos por 10 anos, que é o da libertação, Urano, e que é o da regeneração, Plutão. Libertar, regenerar, transformar. Tudo isso debaixo da consciência cósmica que Netuno trazia, e refletida na psique humana e no coração humano. Então, aí nós tivemos tudo isso.
Aqui no Brasil nós tivemos a Tropicália, que até hoje não existe nada na música brasileira que tenha superado a importância da Tropicália. E veio da MPB, que nasceu da Bossa Nova, que nasceu de tudo isso, que já eram movimentos que aqui no Brasil eram muito significativos. O Brasil é um grande protagonista desse novo tempo. Mas isso já citei em outras vezes, não é o tema de hoje. Mas, então, a música do Brasil transformou a música do mundo. Porque você vê, até outro dia eu vi vários no Insta, uma brincadeira de plágio num plágio, mostrando como músicas famosíssimas de bandas de rock famosíssimas tinham as mesmas notas de músicas brasileiras antigas, muito mais antigas do que... E a mesma puxada. Então, é muito interessante isso, e realmente a influência, né? Tinha aquela música que chamava A Influência do Jazz, que era a reclamação que tinha nos brasileiros, do jazz estar influenciando a música brasileira, na época do começo da Bossa Nova, mas, na verdade, quem foi influenciar, né, foi a música brasileira, mas, e principalmente, influenciou o jazz mesmo, né? Todos os grandes nomes do jazz, eles tinham também o pé numa música brasileira. Enfim, nos anos 60, se eu correr aqui um pouco, nos anos 60, aconteceu tudo o que nós sabemos. E o que caracterizou os anos 60 foi a união desses dois planetas durante todos esses 10 anos. E é interessante que foi do começo dos anos 60 ao fim dos anos 60. Então, que foi mais ou menos de 60 até 69, por aí. 70 já começou a separar. Então, vamos falar de uma outra coisa que é absoluta na humanidade, além da causa e efeito, além da lei da vibração, expansão, recolhimento, atração, que é a questão do ciclo. Tudo é cíclico, tudo é cíclico no universo. Vida e morte são como uma grande sístole e diástole em todo o universo. Então, esse ciclo ele é bem caracterizado pelos ciclos do Sol e da Lua, principalmente da Lua, que é o mais rápido. O ciclo do Sol, primavera, verão, outono, inverno, primavera outra vez. Ou seja, primavera é o início da florada, né? Verão é a expressão máxima, outono já caem as folhas e inverno tudo se recolhe. É a mesma coisa que lua nova, crescente, cheia, minguante e nova outra vez. Só que uma acontece 13 vezes por ano e a outra acontece uma vez por ano, que é a velocidade yang do Sol e a velocidade yin da Lua, que vai costurando. O Sol vai caminhando e a Lua vai costurando a história da humanidade e a história de cada um de nós. Então, esses são os ciclos fundamentais de tudo, da nossa vida, né? Nós nascemos, no que seria a nossa lua nova, seria o nosso nascimento. Depois nós passamos pela adolescência,
e pelo início da vida adulta, que seria a crescente. Depois nós chegamos no auge da nossa vida, da nossa realização, e depois nós começamos a nos recolher para o trabalho 60 a mais, para uma coisa mais tranquila, né? Para ficar mais de boa e para terminarmos o nosso ciclo aqui. Tudo tem esse ciclo. E agora eu quero falar do ciclo desses dois planetas que começou nos anos 60. Eles estavam juntos no ano 60. Era uma fase nova desse encontro desses dois planetas. Então, aquilo tudo se mostrou, impressionou o mundo, mas não transformou o mundo. Nós não viramos hippies, nem colocamos a paz e o amor acima de tudo. Nós continuamos na nossa trajetória, porém, influenciados por essa nova energia que vinha dos anos 60. Aí o que acontece? A fase crescente dessa conjunção, né? Urano-Plutão, Urano é mais rápido, ele vai separando. Quando ele faz aqui 90 graus, a gente chama de uma quadratura, seria a fase crescente. A fase crescente sempre é uma fase realmente de luta, é uma fase de desafio, como na nossa vida. Da nossa adolescência até que nós começamos realmente a achar o nosso caminho na vida adulta, são muitos anos que vão aí na fase crescente da vida e que são muito desafiadores e que vão determinar a maneira como a gente passa por aí, vai determinar a maneira como a gente vai fazer o resto. Então, a fase mais crítica é a fase crescente. E a fase crescente, então, aconteceu basicamente entre 2010 e 2017, mas com influência até 2020, pelo menos, para trazer essa pandemia, né? Então, entre 2010 e 2018, até a pandemia, nós tivemos na fase mais difícil de tudo isso. Aí, nesse período, nós começamos a perceber que nós estávamos num mundo que parece que não tem mais solução, onde cada vez mais vou chamar assim, a corrupção toma conta de todos os poderes. Todos os poderes, tanto os poderes estatais quanto os poderes públicos, tanto os poderes públicos quanto os poderes privados, mostrando cada vez mais o absurdo e a própria atitude humana, assim, de uma violência terrível que a gente é só abrir a página do UOL todo dia, você vai ver, né? Todo mundo sabe a violência que nós estamos. Então, a pandemia foi uma tentativa já, que a pandemia acontece numa fase intermediária entre a crescente e a cheia. Então, é um começo numa fase intermediária. Então, a pandemia tentou dar uma freada nisso tudo, né? De uma certa forma, freou bastante, né? A pandemia não foi à toa, não. Ela teve e tem e continuará tendo uma influência importante no desenvolvimento da humanidade. Mas aí é mais ou menos o fim daquela onda
de desafio, e Plutão ele tem a característica de trazer o oculto para a luz. Então, a gente ficou sabendo de um monte de coisa, né? E a gente continua sabendo de um monte de coisa. E a gente também continua aí tendo atitudes comumente muito violentas nos diversos setores da nossa sociedade e assim descaradas. O que a gente vê na política é absolutamente, né? Aqui não é lugar de falar de política e eu nem vou falar de coisa, mas não vou falar disso ou daquilo. É de qualquer lado, é sempre o interesse do grupo de poder, sempre, né? E Plutão, o que ele está regulando é como usar o poder. Ele é o dono do poder para nos ensinar como usar esse poder. A bomba atômica foi o primeiro grito de Plutão, né? Então, agora, nós estamos entrando numa fase intermediária, que a gente chama em astrologia de trígono, 120 graus, que é entre o 90 e o 180, né? Que, então, é o que é realmente crescente, porque tem o quarto crescente, que é os 90 graus, que é essa lua do quarto crescente, mas tem uma fase intermediária entre o quarto crescente e a cheia, que é a fase do trígono, que é um aspecto de 120 graus entre os dois planetas, no caso. Essa fase é muito positiva, é onde realmente você supera o desafio e começa realmente a crescer na direção do esplendor. Então, nós estamos nos aproximando dessa fase. Eu já tenho percebido alguns pontinhos assim de, vamos dizer assim, de nova estrutura da humanidade. Aquilo que é antigo vai ter que acabar de qualquer jeito e vai acabar sozinho. Cristo mesmo falou: deixai os mortos aos mortos. Então, esse monte de zumbi bandido que tem aí vai acabar sendo enterrado mesmo, né? Vai definhar. E nós temos abrindo, né? E esse trígono, ele começa, de uma certa forma, nós já estamos na proximidade dele, que é um trígono entre 120 graus de distância circular, né, grau. Ele já está na aproximação disso, que já começa esse processo, que vai ter um aumento maior a partir do ano que vem, e que vai ter um auge em 2028, e depois vai continuar, mas aí já com menos, né? Depois do auge, ele vai começar a, a diminuir isso, mas isso aí depois vai para a lua cheia do processo, que é uma coisa que provavelmente ninguém daqui vai viver para isso, porque isso vai ser para frente dos anos 30, 40, por aí. Mas até 2028, que nós temos possibilidade de testemunhar, nós vamos ter um ritmo mais positivo na verdadeira transição. Nós vamos começar a respirar, só que nós precisamos tomar muito cuidado nessa época com a nossa própria soberba, né? Com a nossa própria autodefinição de que as coisas, pronto, já estão boas, eu não preciso mais me incomodar, estão ficando boas, estão não sei o quê. Nós temos que ter vigilância sempre.
Orai e vigiai. Eu, que nasci judeu, fui educado no judaísmo, mas não com característica religiosa quase nenhuma. Eu tinha umas festas, que tem umas festas que eu ia na família, né? Mas eu nunca estudei em escola hebraica, nunca tive uma cultura na minha casa. A cultura na minha casa era bem mesmo de não ter religião, assim, religião forte. Mas todos nós nos considerávamos judeus e seguíamos certos preceitos e tal, né? Eu fiz bar mitzvah, fiz brit, fiz bar mitzvah, fiz todas as regras, né? Ia na casa dos parentes lá comer nos Rosh Hashanah, jejuar no Yom Kippur, eu só comecei a jejuar depois dos 40 anos, por minha vontade. E então eu não sou assim um judeu assim bem de carteirinha, né? Mas hoje, depois que eu estudei antroposofia, que é uma sequência, o Novo Testamento é uma sequência do Antigo Testamento, e a professora falava assim que todo mundo tem que ser cristão. Mas não é porque ela falava. Mas ela falava que o budista tem que ser budista e cristão, o judeu tem que ser judeu e cristão, o não sei o quê tem que ser não sei o quê, não sei o quê. Que nem a Ivone. A Ivone é judia e cristão ao mesmo tempo. E eu, de religião, eu não vou dizer que eu sou cristão, porque nenhuma religião cristã eu pertenceria. Mas que, para mim, o Cristo é um exemplo, né? Yeshua ben Yosef, o judeu, a palavra dele, que eu tive a oportunidade de estudar com mais calma, com mais profundidade, através da antroposofia, através da leitura do próprio Evangelho, desprendida de qualquer interferência, assim como li a Torá, acompanhei as Paraxá por alguns anos, nas Parashot, né? Com tudo isso, eu penso que o grande exemplo que nós temos aqui chama-se Jesus Cristo. Mas não o Cristo da cruz, da morte, mas o Cristo que eu sempre tenho falado aqui, né? Que o Celso sabe, aí que está na janela dos céus, que é o Cristo Redentor, né? Esse Cristo, para mim, é o símbolo da nova humanidade. E nós estamos lentamente nos aproximando de uma melhora nos tempos. Através de tudo isso que eu falei aqui, que pode não ser muito fácil de entender as fases aí que eu falei, mas nós estamos entrando numa fase que está terminando, a fase mais tensa, nós estamos entrando numa fase mais suave do desenvolvimento, mas que exige sempre essas palavras, orai e vigiai. E orar não precisa ter religião, mas pode também ter religião, né? Eu tenho para mim a grande oração, chama-se Ana Becoa, que eu aprendi na Cabala. E essa é a oração que o meu coração ressoa. Não entendo uma palavra, mas ela ressoa profundamente no meu coração. Então é isso, gente. Fica por aqui hoje. Vamos ver se vocês me dão um feedback aí, por favor. Ô, Sérgio, quando você se refere que não era, enfim, afeito a essas práticas judaicas,
Você se refere ao judeu ortodoxo ou não? Não, as práticas que eu citei aqui são as práticas que a gente chama as grandes festas, as práticas mais importantes, a circuncisão, a introdução do bar mitzvah, do homem, né, e da mulher no bar mitzvah na sociedade, tudo. Agora, o ortodoxo, ele tem uma ligação muito mais rigorosa, Radical. muito mais Uhum. rigorosa, porque a Torá apresenta um monte de, né, existem 600 preceitos que precisam ser seguidos, né? E o judeu não 600? ortodoxo, ele nem sabe direito que preceitos são esses, né? E os, Uhum. e os, e os judeus mais ortodoxos, eles acabam seguindo. Não sei até que ponto, porque eu não sou ortodoxo, né? Nem perto, Uhum. então eu não sei até que ponto, mas é bem mais rigoroso, né? A atitude deles. Mas as cerimônias e as festas são as mesmas, né? Sim. Então, por exemplo, depois do Rosh Hashanah, que nós vivemos agora, tem o Yom Kippur, o perdão, e depois tem o Sukkot. Que isso? O Sukkot fala que nós, nesse planeta, nós só precisamos de uma cabana. Nós não precisamos de mais do que uma cabana para viver nesse planeta. Espartano, estilo. É simbólico também isso, né? Uhum. Não precisa ser espartano, mas, Uhum. assim, precisa ser simples. É Sim. simples, né? Uhum. Mas a gente vê, até dos próprios ortodoxos, as mansões que eles vivem. Sim. Então, no Sukkot, sabe o que eles fazem? Eles montam uma cabana no jardim da casa deles e passam a noite na cabana. Não é, Célia? Mero simbolismo. É, Ela está sem som. está sem som. O que eu sei é que não precisa dormir na cabana, só se alimentar. Almoço, janta, café da manhã, isso Vai na são cabana coisinhas, para ir, né? né? Mas Mas simboliza a necessidade simboliza, básica que a gente tem, uma cobertura e um alimento, né? é, Simboliza Sim, isso, né? Mas sim, sim. a gente, judeus e não judeus, se puder, né, estão tendo aí mansões que custam bilhões e coisas assim, tal, quando pode. E é evidente que quem tem esse poder é à custa de quem não tem. Então, Sim. então é isso. Tá bom, obrigado. Falou, Celso. Alguém mais aqui? Eu só Ivone, queria Estava saber. ótimo. Tá. A Silmara ia falar, a Silmara ia falar? Não, eu falei que estava ótimo. Ah, tá. E a Andréia ia É, falar, Andréia? Eu só queria saber essa transformação que a gente talvez vai vivenciar em 2028. Eu não entendi bem porque então continua o velho sistema, por exemplo, dessa guerra na Ucrânia, que não seria tão assim transformador para positivo, né? Porque tem que acontecer ainda essas guerras antes da transformação. Não sei. Se a gente comparar a guerra da Ucrânia com todas as guerras que já teve na Europa É, antes até das guerras mundiais, nós vamos ver que é um resquício que tem lá ainda, né? sei. Porque ainda existem essas rivalidades,
E ali é sempre muita luta por poder, por poço de petróleo, tudo é dinheiro. Território. Então, tudo é isso. Agora, o que eu estou dizendo é que essa energia está diminuindo cada vez mais. É, mas ainda tem. E vai diminuir. Mesmo nos anos 60, por exemplo, nós testemunhamos que na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos foram lá meter o bedelho, que muitas pessoas famosas, e talvez muitos não famosos, se recusaram a ir para a guerra e foram punidos de alguma forma por isso, né? Eu lembro que até o Muhammad Ali, né, o Cassius Clay do boxe, foi um deles. E então esse espírito da Revolução Francesa já está dentro dos corações humanos, mas tem coração que é blindado, não entra nem com talhadeira brava de diamante, entende? Então vai ter que esperar esses caras morrer, sei lá, entende? Que nem esse Putin aí, Putin que eu pariu, viu, cara? Então, Tudo bem. Que problema Até que é. rimou. mas é isso, né? É lento, mas o que tem de alvissareiro é que dentro desse espírito do que a gente testemunhou nos anos 60 e que vem se desenvolvendo, o momento começa a ser mais suave e indo para a direção de um auge de toda aquela proposta, né? Indo para essa direção do auge, que vai ficar lá para os anos 30, 40, mas que vai se aproximar. E aí a humanidade, vamos ver, muita coisa acontece, mas é inexorável, entende? Desde que esses planetas foram descobertos, as mudanças são significativas e elas correspondem profundamente aos movimentos astrais que esses planetas fazem, entende? Então, Que não é esperança. invenção da astrologia, nada disso. Depois que a coisa acontece, você vai olhar e ver que está realmente de acordo com aquilo, entende? E assim está indo. A fase mais difícil é essa fase que... Por isso que se fala que o mundo acabou em 2012, né? Eu tenho realmente essa sensação de que o mundo realmente acabou em 2012. Aquele mundo acabou em 2012, só que a limpeza ainda está sendo feita, né? E vai levar um tempo, porque imagina uma coisa de milhares de anos, quanto tempo leva uma limpeza para ser feita? Vamos ter que fazer essa faxina aí, né? E até por falar em limpeza, nos anos 60, essa conjunção Urano-Plutão, ela percorreu o signo de Virgem, que é o signo da limpeza, da purificação. Estamos na xepa, então. Vamos ver a Sueli. Eu queria que você falasse da questão ambiental nesse período, até 2028. A impressão que a gente tem... Então, está tudo no mesmo pacote, né? O que eu estou falando é de um movimento coletivo e está tudo no mesmo pacote. A guerra da Ucrânia, a questão ambiental, isso aí está realmente no mesmo pacote, ou seja, nós estamos numa crise terrível de consciência, e nós temos hoje aí uma indefinição mundial realmente com relação a tudo isso, porque as forças estão se equilibrando, mas já é muito bom isso, as forças estão se equilibrando entre a destruição e a regeneração, as forças estão começando já a se equilibrar, e nós vamos ter que viver tudo isso. O que eu tenho certeza é que o planeta se recuperará.
Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas detalhe não dá para saber. Mas o planeta se recuperará. Essa vivência da guerra, essa vivência da Amazônia, isso tudo vai ser, né? Então, nós estamos vendo hoje, né, muitas manifestações de pessoas de grande qualidade se manifestarem de uma forma muito significativa aí, porque são pessoas que são ouvidas realmente, né? E que têm direito a ser. E vamos ver até que ponto que isso vai mexer, mas o que eu digo para vocês, e pode escrever isso aí, tá? Quem me conheceu, e a Silmara daqui, com certeza, participou e viu que eu passei 3 anos dando palestra de que 2020 ia acontecer um fato inédito, transformador. Não é, Silmara? Verdade. Eu dei inúmeras palestras, inúmeras não, mais de 10, entre 2017 e 2020. E na mesma época que se propunha pela astrologia, porque eu não dei palestra da minha cabeça, mas dei palestra porque que estava na astrologia, aconteceu praticamente no momento que se propunha isso, aconteceu a pandemia. O que ia acontecer, eu não sei. Teve 2 astrólogos que eu fiquei sabendo que previram que era uma pandemia. Não era difícil de se prever que era uma pandemia também, porque já estava havendo muita coisa de vírus aí, muito fortes, né? Então, poderia ser uma pandemia realmente. Mas como eu não estou enfronhado nessas coisas, e também não queria dar nenhum chute, eu simplesmente falava que era um movimento da humanidade inédito e irreversível. E a pandemia, para mim, é isso. Um movimento que toda a humanidade, pegar toda a humanidade, não está pegando os mais ricos, mais pobres, pega mais sempre os mais pobres, mas pegou todo mundo. Então, com essa mesma visão que eu passei 3 anos dando essas palestras, eu estou dizendo para vocês que daqui para frente a coisa vai lentamente melhorar. Não queiram achar que amanhã vai acordar e não vai ter mais guerra e a Amazônia vai florir. Não é isso. É do jeito que a gente vai conseguir sair desses escombros, nós vamos começar a limpar esses escombros no planeta. E a verdade vai surgir cada vez mais, doa quem doer. Então, nós vamos ver, talvez, nós vamos ver coisa que nós não imaginamos ainda, como já temos visto vários. Mas o movimento agora, esse movimento que trouxe tudo isso, vai dar uma respirada. Lentamente, nos próximos anos, próximos 5 anos, serão cruciais para a gente poder dizer como vai ser esse caminho. Então, vamos viver esses próximos 5 anos e vamos analisar e observar esses próximos 5 anos. Eu estarei aqui nesses próximos 5 anos, cada 15 dias na segunda-feira, falando dessas coisas, se Deus quiser. Deus quiser. Se Deus Obrigada. quiser. É isso. É. Muito bom, Só seu que- Sérgio. Então é Só isso. que Vamos tem- respirar, vamos nos estimular a agir, sabe? É o que ela falou, muito bom, seu Sérgio, falou muito bom, dona Ana Maria, porque é fazer as atitudes que você faz, tomar essas iniciativas,
como agora o mundo pet, tudo isso. Todos nós precisamos tomar essas iniciativas, que seja só com relação a gente mesmo, as pessoas que estão à nossa volta. Boa noite. E estamos indo. Lá na casa da doutora Maísa, também nós estamos tendo um grupo lá na doutora Maísa maravilhoso, cada vez fica mais maravilhoso. É difícil entender como que do nada aconteceu tudo isso. Isso estava no coração da dona da casa, sabe? E vai florescendo para fora, né? Certo, doutor? Sérgio, como é que foi a apresentação da Ana, que eu só vi, mas não soube a repercussão? Celso, você acredita que o Sérgio não esperou? Foi embora antes. É mesmo? Eu fui embora antes. É mesmo. Mas eu vou dar aqui em primeira mão, viu, seu Celso, que essa palestra com muito mais qualidade, assim, tranquilidade, vai ser dada na segunda-feira que vem aqui na Cultura Orgânica. Pela tá bom. Ana Maria tá bom. Orsi. Não, você falou que não é a semana que vem. Falei já para você, não escrevi para você que vai ser a semana. Não, você falou que não, que você tinha falado com a pessoa e que... Não, que a pessoa, o que eu falei para a pessoa, que eu falei, lê o que eu escrevi, que a pessoa aceitou, porém, mais para frente. Ah, eu entendi que a pessoa aceitou. Ela aceitou, mas não na semana que vem. Entendi, então tá bom. Então Vê vai lá, ser um vê lá. repeteco da apresentação? Vai Apresentação ser um na repeteco? Cultura Orgânica da semana que vem vai ser divulgada aí, porque eu ainda não tenho nada pronto disso, nem sei direito os termos. Né? Mas nem eu Então, sei eu me muito dei bem, viu? o direito de velho de sair com mais tranquilidade e enfrentar as conduções. Mas olha, cotidianas. se vocês quiserem, vai ficar gravado no YouTube. O Francisco, que é o organizador lá do evento, falou que vai ficar gravado no YouTube. Eu nem sei ainda quando que vai... Aí você posta o link para a gente. Então, quando eu souber, eu mando para vocês. Por favor. Mas eu garanto para vocês que vai ser muito melhor semana que vem aqui. Tá bom. Desculpe a saia justa aí. Não, imagina, Foi bom, até foi brincando. bom, porque eu achava que ela tinha entendido o que eu escrevi. Talvez eu escrevi mal escrito também, né? Não sei. Mas foi ótimo, porque agora a gente já resolveu o assunto. Clareou. Tá bom. Tá bom, Tá gente? bom, gente. Tá Abraço. bom, boa Noite, noite para muito todos. obrigado, Sérgio. Bom descanso. Sim, Obrigado. bom descanso. Obrigada. Até logo. Obrigada. Tchau, Beijo obrigada. para todos. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.